Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Vamos falar nessa terça-feira, dia 23/7, sobre a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, hein? Lembrando sempre que o Campeonato Brasileiro da Série C é diferente da A e da B. Ele tem os mesmos 20 clubes participantes, porém não é turno e retorno. É só turno. Ou seja, só 19 rodadas. E aí, terminando as 19 rodadas, os 8 primeiros colocados são divididos em dois quadrangulares, jogam no quadrangular e de volta. Os dois primeiros colocados sobem e o primeiro de cada grupo disputa o título. Os 4 últimos nessa primeira fase são rebaixados. Lembrando que agora a briga é pelo G8. Os 4 últimos também estão brigando. Nesta 14ª rodada, ou seja, faltam só 5 para acabar essa primeira fase, temos um novo líder, o Belo. O Botafogo da Paraíba voltou para a liderança. O Atlético de Minas Gerais para a segunda colocação. O Volta Redonda terceiro, São Bernardo quarto, Ferroviária quinto. E por que eu estou enfatizando esses 5? Porque eles, para mim, matematicamente, eu não vou falar na matemática, porque eles têm que ficar fazendo conta. Mas nos 2 últimos anos, com esse modelo de campeonato, todos os times que alcançaram 29 pontos se classificaram, mesmo que seja em oitavo ali. 29 classificaram. Botafogo tem 31, para mim está classificado. Atlético tem 29, está classificado. Volta Redonda 29, para mim está classificado. E mesmo São Bernardo e Ferroviária com 28, cada para mim estão classificados. Porque a sequência deles é o tempo todo. Eles têm 14 rodadas dentro do G8, 14 rodadas brigando pelas primeiras colocações. A matemática vai me desmentir, porque ela vai falar, pô, você tem 5 rodadas ainda, são 15 pontos. Até quem está lá embaixo, a Aparecidense, que está na zona do rebaixamento, vai 28 e 28 ela alcança Ferroviária e São Bernardo hoje. Né? Então a matemática vai querer me desmentir, claro. Mas é sequência, é futebol, é elenco. Por tudo isso, eu acho que esses 5 times, e a gente vai acompanhar rodada a rodada, estão classificados. Na zona do rebaixamento, a briga está cada vez maior, hein? Eu entendo que o São José, o Lanterna, com 5 pontos, está rebaixado, porque ele está a 8 de igualar o Sampaio, que é o primeiro fora. Ah, mas tem 15 pontos em disputa. Ele só ganhou um jogo na competição. E agora já tem o número de jogos, os 14, não tem mais jogo a menos. O Caxias, que tem 2 jogos a menos, tem 9 pontos, mas vai precisar vencer esses 2 para ficar aí numa situação complicada. Ferroviário com 12, olha, mais uma rodada lá o Ferroviário. Aparecidense com 13, Sampaio com 13, Confiança com 13, CSA com 14. Precisam tomar cuidado, porque a briga vai ser essa. Bom, vamos falar de tudo isso, dos resultados da briga pela artilharia. Temos um artilheiro isolado, o Jonathan marcou mais um, o Jonatas do Atlético, aquele mesmo que jogou Paulistão pela Inter de Limeira, lá atrás jogou no Corinthians, fez carreira muito lá na Espanha, muito fora do país, tá com 9 gols e se isolou de novo na artilharia. Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho. Eu já gravei vídeo da Série B, que começou inclusive ontem já a próxima rodada. O Santos goleando o Coritiba. Já gravei vídeos da Série D, acabou a primeira fase, eram 64 times, agora estão 32. 16 mata-matas, tá tudo lá. Gravei vídeo da Bezinha, que é a última divisão, a 5ª divisão do Campeonato Paulista, a federação chama de segunda. E hoje tem jogo da Copa Paulista, amanhã eu já gravo da Copa Paulista também, tá bom? Então, faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta. Vamos trocar ideia que a gente faz no meu Twitter e no meu Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos começar com o jogo do Belo, porque o Belo é o novo líder do campeonato. Eu trabalhei na Zapping nesse jogo. Belo e ABC, Botafogo e ABC em João Pessoa. Um jogo extremamente disputado. Primeiro tempo, o jogo mais igual. Um jogo mais igual. O Joãozinho, o talismã do time, no, numa rebatida ali do goleiro, ele fez o gol, que na verdade nem foi do goleiro. Chute, bate, rebate, o zagueiro tirou de dentro do gol e o Joãozinho foi lá e aos 36 do primeiro tempo fez 1-0. No segundo tempo o ABC foi para cima e aí o Dalton, o goleiro, foi o destaque do Botafogo. O Botafogo teve pequenas oportunidades também, mas as maiores foram do ABC, mas o Dalton impediu e o Botafogo conseguiu
resultado importantíssimo. Líder isolado com 31 pontos, para mim está classificado já, a matemática vai me desmentir, mas para mim está classificado. O ABC é o 13º com 16. Dá para sonhar, tem 5 jogos em disputa, dá para sonhar, mas começa a ficar um pouco mais distante. Vamos lembrar que o Evaristo Pisa é o técnico do Botafogo e o técnico do ABC é o Roberto Fonseca, certo? Então, por tudo isso, a gente vai aguardar a situação do ABC, porque para mim o Bota está classificado. O novo vice-líder agora ficou o Atlético. O Atlético foi jogar com o Náutico em Recife, nos aflitos, jogo difícil, e empatou 2-2, um belo jogo, hein? Resultado ruim para o Náutico, que está brigando pelo G8, e excelente para o Atlético. Bom, o Náutico fez 1-0 com o Gustavo Maia aos 10 do segundo tempo, mas vejam lá, o Jonatas... vamos recapitular. O Atlético fez 1-0 com o Jonatas de cabeça. O Jonatas de cabeça fez seu 9º gol, virou artilheiro isolado. O Atlético fez 1-0. Aí o Gustavo Maia empatou e o Patrick Alain virou para o Náutico. Só que na reta final, aos 33 do segundo tempo, o Neto Costa, atacante que fez muito sucesso aqui no Capivariano no primeiro semestre, fez 2-2 e deu um ponto importante para o Atlético e deixou o Náutico em situação um pouco mais intranquila, mas ainda dá, e vou explicar por quê. O Atlético é o segundo com 29, os mesmos 29 do Volta Redonda, os dois têm 9 vitórias, mas ele tem saldo de gols 11 contra 8 do Volta Redonda. Tranquilo, para mim está classificado também. O Náutico, ele tem 17 pontos, é o 11º. Ele está a 2 do G8, só que ele tem um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos, ele entra no G8, então poderia ter entrado até nessa rodada, mas ele ainda tem um jogo a menos, veremos como que vai ser a situação, mas ainda está na briga por classificação. Terceiro colocado, como eu falei, é o Volta Redonda com os mesmos 29 pontos do Atlético, campanha brilhante, né? Rogério Corrêa fazendo mais uma campanha brilhante. O Volta Redonda foi jogar com o Ipiranga em Volta Redonda e meteu 3-0 sem apelação. O Ipiranga que está dentro do G8. Sanches, Douglas Esquilo e Bruno Barra fizeram os gols de uma vitória muito tranquila do Volta Redonda. Terceiro colocado com 29 pontos, os 2 últimos anos, a mesma fórmula de disputa, os times se classificaram. Terceiro colocado. O Ipiranga é o 8º com 19, mas ele está tranquilo. Como está tranquilo? Primeiro, ele está dentro do G8. Segundo, ele tem 3 jogos a menos. 3 jogos a menos. Ou seja, se ele vencer os 3 jogos a menos, ele vai a 28. Então ele fica naquele pelotão de cima. Claro que é difícil você vencer os 3 jogos a menos, até porque o Ipiranga não tem esse time todo. Mas está numa situação tranquila dentro do G8 e com jogos a fazer. Quarto colocado é o São Bernardo, que empatou com a Ferroviária, o 5º colocado. Os dois têm 28 pontos, só que o São Bernardo tem 8 vitórias e a Ferroviária 7 vitórias. Duas curiosidades. O São Bernardo tinha vencido o Belo, acabou a invencibilidade do Belo, mas não conseguiu tirar a invencibilidade da Ferroviária, que é a única invicta. 0-0, um time que toma poucos gols, a melhor defesa do campeonato, com o que fez a Ferroviária perder seu treinador. Foi demitido? Não foi demitido, não. O Vinícius Bergantin foi contratado pelo Tite para ser o auxiliar do Tite no Flamengo. O Tite ficou encantado com o trabalho da Ferroviária defensivo. Na Série A2 não conseguiu subir, mas perdeu nos pênaltis, fez uma grande campanha. E na Série C está sempre ali no pelotão da frente. Para mim já está classificado, não a matemática me falando, mas para mim está classificado. E a força defensiva da melhor zaga da competição fez com que o Tite levasse o Vinícius Bergantin. Rapidamente a diretoria da Ferroviária contratou o Júnior Rocha, que fez brilhante trabalho com a Inter de Limeira no Paulistão. Chegou na Série B, estava fazendo brilhante trabalho, tanto que a Inter de Limeira está classificado para o mata-mata da segunda fase, mas aí ele quis sair para ir para o Guarani. O Guarani é uma bagunça, é o Lanterna, uma porcaria. E aí ele foi mandado embora, lá estava desempregado. A Ferroviária já contratou o Júnior Rocha, é o 14º treinador a trocar, é o 14º clube a trocar de treinador em 14 rodadas. Um por rodada, Vinícius Bergantin foi embora para o Flamengo. E Ferroviária e São Bernardo empataram 0-0. Botafogo 31, Atlético 29, Volta Redonda 29, São Bernardo 28, Ferroviária 28. Para mim, esses 5 estão classificados. E aí vem a disputa no meu entendimento. Londrina com 23. Londrina vai bem, obrigado. Venceu
mais uma nessa rodada. Jogando em casa com o Caxias, que está na zona do rebaixamento, fez 2-0. Rafael Longini de cabeça. Iago Teles cruzou, ele meteu a cabeção, não é do Rafael Longini, hein? E depois o Everton fez um lindo gol, recebeu na área, deu um chapeuzinho no zagueiro, saiu o goleiro, deu um tapinha, 2-0. Vitória do Londrina, que mantém a sexta colocação com 23 pontos, se mantém ali. Mais um trabalho brilhante do Claudinei Oliveira. E o Caxias tem 9, é o 19º, está na zona do rebaixamento, situação mais ou menos intranquila, porque ele tem 2 jogos a menos, vencendo esses 2 ele sai. Mas está numa situação preocupante. O Caxias, que já mandou embora o Argel, e chegou o Thiago Gomes para tentar sair desse sufoco. Na 7ª colocação, dentro do G8, continua o Tombense, que empatou com o Figueirense 1-1. Trabalhei esse jogo também na Zap no último sábado, né? Um jogo extremamente disputado. O Pato, Guilherme Pato, muito bom jogador do Figueirense, faz 1-0 numa boa trabalhada. O Léo Baiano meteu entre a perna do goleiro, socou pro Pato, o Pato chegou e fez 1-0. Mas no finalzinho do Tombense, o Figueirense mandou no primeiro tempo inteirinho. Na primeira investida pelo lado esquerdo, o goleiro do Figueirense falhou, o Juan Carneiro, o Filipinho foi lá, acabou empatando. Segundo tempo o jogo caiu muito de produção, 1-1. O Tombense, maravilha, ele está na 7ª colocação, subiu uma posição, tem 20 pontos, está dentro do G8, está tranquilo. E o Figueirense, que tinha saído na rodada passada, continua fora, continua agora na 10ª colocação, caiu mais uma, com 19 pontos. É verdade que é os mesmos 19 do Ipiranga, um a menos que o Tombense, está na briga. Mas mais uma rodada vai continuar fora. Porque o Ipiranga, eu falei para vocês, fecha o G8 com 19. O Ipiranga eu já tinha dito para vocês que perdeu na rodada, né? Ele acabou perdendo na rodada por Volta Redonda por 3-0, mas está na 8ª colocação com 19 pontos. Os mesmos 17 do Figueiro, 10º. E olha a novidade, o 9º também com 19, o Remo. Vem subindo de produção, vem subindo. Jogou ontem, segunda-feira, em casa com o CSA, né? E aí o duelo sensacional. O Líger Zagueirão fez 1-0 no primeiro tempo. O Thiago Marques fez mais um gol, tá na briga pela artilharia. Chegou a 7, tem 2 a menos que o Jonatas, mas tá ali brigando pela artilharia. Empatou o jogo pro CSA, mas no finalzinho do jogo, aos 42, o atacante, o artilheiro Ribamar foi lá e fez o gol salvador do Remo. O Remo vem crescendo muito de produção, depois que tirou o Morínigo e trouxe o Rodrigo Santana. O time cresceu demais. Agora já tem a mesma pontuação do Ipiranga com 19 pontos, que está no G8, ele é o 9º. O Figueirense com 19 também é o 10º. Porém, o Ipiranga tem 3 jogos a menos. Mas olha que briga boa. Remo, Figueirense, Ipiranga, Tombense, Londrina. Essa briga promete. Porque o Náutico, que é o 11º com 17, tem um jogo a menos. Se ele vencer esse jogo a menos, ele vai em 20 e também está nessa briga, né? E olha que recuperação fantástica do Floresta, do Marcelo Cabo. Foi lanterna, penou. Ontem ganhou a luta de 2 times que estavam lá embaixo na tabela com o Sampaio Correia, lá no PV, lá em Fortaleza. Gol do Lohan de Peixinho, 1-0. Floresta foi a 16, chegou à 12ª colocação, subiram mais 2 posições. O Sampaio é o 16º, primeiro acima da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado, porque a Aparecidense tem jogo a menos, o Caxias tem jogo a menos, ele pode entrar. Situação preocupante do Floresta. O ABC, que eu tinha falado para vocês, que já tinha comentado com vocês, que perdeu do Botafogo, é o 13º com 16 pontos. O CSA, que perdeu do Remo, é o 14º com 14 pontos. E o Confiança, que empatou ontem com o Ferroviário 1-1, lá em Aracaju, também tem que tomar cuidado. O Ciel fez o gol para o Ferroviário, mas o Rafael empatou para o Confiança. Confiança segue fora da zona do rebaixamento e tem um jogo a menos. Isso também dá tranquilidade, né? O Ferroviário continua na zona do rebaixamento, caiu uma posição, o 18º com 12 pontos. Então veja, Confiança tem 13, 15º está fora. Sampaio tem 13, 16º está fora. Aparecidense tem 13, está dentro da zona do rebaixamento, mas tem um jogo a menos. Ferroviário está dentro da zona do rebaixamento com 12. Caxias tem 2 jogos a menos, 9 pontos, está na zona do rebaixamento. E o São José, para mim, rebaixado, a matemática vai me desmentir, com 5. Então, a gente tem que falar só da Aparecidense, que também jogou ontem, né? E venceu, jogou no domingo, e venceu o São José, o Lanterninha, por 1-0, o gol do Fernandes. Veja que mesmo vencendo, a Aparecidense é 17ª e está na zona do rebaixamento. Mas deu uma respirada porque tem um jogo a menos.
Se ele empatasse esse jogo a menos, ele já sai e coloca o Sampaio. Então está numa situação privilegiada. E o São José perdendo mais uma com 5 pontos, a matemática me desmente, faltam 15 pontos, ele pode chegar a 20, né? Mas ele com 5 pontos e o Sampaio primeiro fora com 13, 8 de diferença para 15, para mim eu acho que já era, né? E vamos finalizar então o nosso vídeo falando da próxima rodada, que olha, já começa nesse final de semana, já sábado, hein? Sábado, domingo e segunda temos a rodada. Sábado, Sampaio e Náutico. Sampaio lutando para se afastar da zona do rebaixamento, é o primeiro fora, contra o Náutico que luta pelo G8. Jogão, sábado 27, agora às 17 horas. No mesmo horário, Figueirense e Remo. Dois times com 19 pontos. Olha que sensacional esse jogo. 2 com 19. Quem vencer vai entrar no G8. Olha que sensacional. 19h30 eu trabalho nesse jogo exclusivo na Zap. Ferroviário jogando lá em Fortaleza. Pega o CSA. Ferroviário, zona de rebaixamento. Precisa vencer para sair de lá. O CSA está no meio da tabela. Ainda sonha com mais remoto, mas precisa vencer para poder se aproximar do G8. Jogo importante para os dois pontos extremos da tabela. 19h30 do sábado também, Tombense, dentro da zona do G8, é o 7º colocado, enfrentando o vice-líder Atlético, que se vencer no sábado, dorme na liderança no sábado. Então, jogo importante com dois times do G8. Domingo, 16h30, Caxias e São José. Duelo gaúcho de dois times que estão na zona do rebaixamento. Caxias joga em casa, está numa situação privilegiada com 2 jogos a menos. Se vence, já dá uma esperança maior para a torcida. O São José perdendo, eu acho que já era, mas perdendo aí piora mais ainda. 16h30 também, ABC, que ainda sonha meio da tabela, contra o São Bernardo, que briga pela liderança. Olha que jogão. 19 horas do domingo, Confiança e Volta Redonda. O Confiança para se afastar da zona do rebaixamento e o Volta Redonda brigando pela liderança. Você vê que duelo de opostos. Vou trabalhar também na Zap em domingo, 19 horas, jogo exclusivo lá em Erechim. O Ipiranga, dentro do G8, na 8ª colocação, contra o líder Botafogo, que vai defender a liderança contra dois times que estão no G8. Jogão, hein? Não perca, exclusivo na Zap. Segunda-feira à noite, a Ferroviária pega o Londrina, outro jogão de G8. Ferroviária é o 5º colocado com 28, o Londrina o 6º com 23. Jogão. E ainda na segunda-feira, às 20 horas, olha que duelo, Aparecidense dentro da zona do rebaixamento, com o Floresta que agora chegou ao meio da tabela e quer se afastar cada vez mais. Belo jogo também. E claro, na próxima terça-feira eu venho e destrincho toda a 15ª rodada, com goleadores, com briga pela artilharia, com sobe e desce na tabela, com sobe e desce lá embaixo também, enfim, tudo só para você. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.